A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria nesse dia falar sobre teontologia, utilizando de recurso o livro de teologia do curso básico da editora Faeste. O módulo 5 seria o livro de hoje, as duas primeiras unidades, unidade 1 e unidade 2, eu quero falar sobre teontologia, tá? Teontologia é o estudo relacionado ao Deus Pai, tá? Na teologia é assim. Nós temos a teologia sistemática, que ela sistematiza todos os assuntos para ficar fácil nós entender na teologia, tá? Então, você quer estudar sobre anjos, a teologia sistemática vai pegar tudo que tem de anjos na Bíblia Sagrada e vai fazer uma pasta, um livro, uma matéria chamando angeologia, ou seja, o estudo sobre os anjos. Você quer estudar sobre Cristo, então a teologia vai lá pegar tudo que há de Cristo na Bíblia Sagrada, vai fazer uma pasta, vamos assim dizer, e ali vai ser cristologia, tudo que tem a respeito de Cristo. E teontologia seria exatamente isso, nós pegar tudo que há na Bíblia Sagrada de ensinamento a respeito do Deus Pai. E esse ensinamento, esse estudo, essa junção de tudo que a Bíblia fala sobre o Deus Pai, chama-se teontologia, tá bom? Bom, quando a gente entra nesse assunto de Deus Pai, a gente precisa ter a seguinte questão, né? Quem é Deus? Isso nós vamos ver bem especificamente na unidade 2, mas nós precisamos entender que Deus é um ser completamente ilimitado e que vai muito mais além do nosso conhecimento humano, né? Deus é espírito, é imutável, ele é transcendente, ele é imensurável, ele vai muito mais além do que nós possamos vir imaginar, tá? Então, eu gostaria de começar falando, dentro da unidade 1, que fala sobre a teontologia, sobre a forma, a maneira que nós chegamos ao conhecimento de Deus, tá? A gente só conhece Deus naquilo que Ele se revela para nós, dentro da sua revelação. Nós só podemos alcançar aquilo que Ele mesmo se revelou, tá? Então, como que o homem, dentro da sua limitação, dentro da sua vulnerabilidade, ele consegue conhecer a Deus? Primeiro, o recurso que Deus dá para o homem conhecer a Deus é por meio da intuição. O homem já tem algo dentro de si, da intuição, que ele consegue ter a capacidade de ter a intuição, olhando as coisas criadas, que há um Deus maior, mais grande, além de todas as coisas. Por exemplo, se nós com um olhar racional, olhar nesse momento, estou vendo aqui uma paisagem fora da igreja, vendo a natureza, vendo todas as coisas criadas, as árvores, os pássaros, o planeta Terra em si, que vai muito mais além do que eu consiga ver, o universo, todas as estrelas, o Sol, os planetas, toda a galáxia, não só esta, todas as demais galáxias, todas elas em completa harmonia, no seu devido lugar, trabalhando devidamente uma sem interromper a outra. Olhar tudo isso, não tem como acreditar que exista tudo isso, se não há um Deus Criador sobre todas as coisas. Isso é intuição. Você vê e analisar que as coisas criadas são uma prova que Deus existe, que há um ser sobre todas as coisas que vem existir. O segundo ponto, a segunda forma do homem conhecer a Deus e mais eficaz é pela palavra de Deus, né? Você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, aponta para Deus, aponta para a existência de um Criador. Terceiro é você olhar para a razão humana, embora isso não é algo infalível, mas você tem uma consciência, tá? Eu sou contrário de crente que vive fazendo ações em cima da sua consciência. Em vez de examinar o que a palavra de Deus fala, ele examina se está tudo bem com a consciência e acha que dá para fazer, tá? Isso para nós crente, e a consciência não fala mais do que a Bíblia fala mais do que tudo, tá? Mas a consciência é um termômetro, sim, porque quando as coisas não estão bem, normalmente ela vai agir dentro de nós, apontando que algo não está bem.
Então, essas três formas são as formas de a gente ter, o homem chegar a ter o conhecimento a respeito de Deus. A revelação, como eu já falei, Deus, ele é muito mais além da capacidade humana. Então, nós só conhecemos de Deus aquilo que ele se revelou para nós, tá? Aquilo que ele, por meio das coisas criadas, se deu a conhecer. Tá? Por isso que nós nunca vamos saber tudo a respeito de Deus, porque ele é muito maior daquilo que ele se revelou. Quanto é que ele não conseguiu revelar tudo a respeito dele, devido à nossa incapacidade de entender as coisas eternas, devido à nossa incapacidade mesmo de entender essa dimensão espiritual, que vai muito mais além da nossa pequena limitação, da grande limitação que nós temos, tá? A respeito da revelação, eu gostaria de falar aqui que a revelação ativa de Deus e a revelação passiva, tá? E as duas revelações contêm um mesmo peso, tá? Mesmo peso de responsabilidade, tá? A revelação ativa é quando Deus, de uma forma direta, revelou-se ao homem. Por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, foi ativa, foi direta. Deus, a voz de Deus, falava com Moisés. Foi direto isso, tá? Foi direto. Moisés não chegou a ver o rosto de Deus, mas ele viu aquela sarça queimando e não se consumindo, e ele ouvia literalmente a voz de Deus. É uma revelação ativa. Deus fez isso de forma direta, tá? Agora, existe a revelação passiva. O que é a revelação passiva? É Moisés, depois que teve aquela experiência, ouviu a voz de Deus, teve aquele encontro com Deus ali na sarça, ele vai ao encontro do povo israelita que está no Egito, e ele vai com a sua voz, com a sua maneira de falar, vai expor para a nação israelita aquela experiência que ele tinha tido com Deus ali. E ele está revelando para o povo aquilo que Deus revelou para ele, tá? Então nós temos que entender que se Moisés tivesse ignorado a voz direta de Deus, a revelação ativa, ele teria consequências. Agora, o povo de Israel que não escutou aquela transmissão da revelação ativa de Deus, aquela comunicação que Moisés, o povo não estava vendo Deus na sarça, mas Moisés que viu, estava contando. Se o povo de Israel não tivesse, ou aqueles que não aceitaram, que teve os que não aceitaram, também não ficaram inocentados, pagaram o preço, tá? Então hoje, quando a gente fala da revelação de Deus, eu não sou Moisés, eu não vi a voz ativa, direta de Deus, mas eu estou lendo na Bíblia e repassando aquilo que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu lá e repassou. E se hoje nós não aceitarmos essa revelação, de forma alguma, de maneira nenhuma, nós seremos inocentados. Então vamos aqui seguir adiante. Eu quero, falando da revelação, eu já expliquei aqui para vocês, eu quero falar aqui sobre os nomes de Deus. Então, dentro da unidade 1, os nomes de Deus, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas coisas em aramaico, pequenas passagens, pequenos capítulos, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eu gostaria de expor alguns nomes nas vertentes hebraica e grega, dadas relacionados a Deus, tá? No Antigo Testamento aparece ali a expressão o Elohim para Deus, tá? O Elohim. É no singular, Elohim no plural. Isso aqui é uma força muito grandiosa da Bíblia para provar a Trindade, né? No plural, que seria Elohim, relacionando-se ao Deus Criador, tá? Em Gênesis capítulo 1, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus escrito ali é Elohim, Deus Criador. E Deus no plural, relacionando que no princípio estava lá o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá? Então isso aqui é extraordinário, meus irmãos, tá? Outra expressão do nome de Deus aqui no Antigo Testamento é Adonai, relacionando-se a Senhor. Outra aqui é El Shaddai, relacionando-se ao Deus Todo-Poderoso, tá?
Deus que contém todo o poder. E outra expressão aqui vertente para o nome Deus, muito utilizada na Bíblia, ali no Antigo Testamento, é Yahvé. Tá? Essa expressão Yahvé é uma expressão normalmente utilizada de uma forma com muito temor para os judeus, tá? Por muito temor. Tá? Alguns evitavam mencionar o nome Yahvé, porque tinham em seu pensamento que se mencionasse o nome Yahvé em vão ou em pecado, Deus cobraria deles. Então alguns tentavam, em vez de mencionar Yahvé, usavam a palavra Elohim. Tá? É interessante que o salmista Davi, ele escreve quase todos os seus salmos usando o nome Yahvé. Isso queria dizer que só usava o nome Yahvé aquele que tinha comunhão com Deus, tinha graça diante de Deus, tinha crédito que podia usar o nome de Deus. Tá? Yahvé quer dizer aquele que era, que é e continuará sendo. Né? Ele usa essa vertente aqui, o que era, que é e que sempre continuará sendo. Os nomes no grego agora, nós temos o nome Deus, tá? No grego seria algo similar a Elohim, é relacionado a Deus. A Krios, tá? É também uma expressão no grego relacionada, um pouco parecida com o Yahvé, tá? Ele quer dizer Krios também, o último, o primeiro e o último, tá? E Pater, que chama Deus de Pai, tá? Essas são as expressões grego, hebraico e grego ao nome de Deus, algumas, né, das expressões, não todas. Unidade 2 agora, dentro desse mesmo livro, vamos falar sobre a personalidade de Deus, tá? Então, por que Deus ele tem uma personalidade? Nós temos que entender que Deus não é uma força. Há crentes que tratam Deus como uma força. O movimento neopentecostal mesmo age muito Deus como uma força. Por quê? Deus é somente capaz de suprir as suas... É só o poder. Tá? Na cabeça de muitos Deus não fica triste, Deus não tem sentimentos. Na cabeça de muitos Deus somente é aquela expressão de... aquela força, aquele poder que quando tu precisar ele está aí para, como um mágico, fazer tudo acontecer e pronto. Tá? Mas não é assim não, de forma alguma. Tá? Deus ele tem a sua personalidade, ele é um ser, ele é uma pessoa, ele é espírito, ele tem sentimentos. Tá? A Bíblia mesmo vai dizer que várias vezes Deus ficou triste, ações humanas deixaram Deus triste. Deus tem sentimentos. Deus Pai, ele contém sentimentos. Tá? Alguns interpretam o Deus Pai também como somente um Deus irado. A Bíblia vai mostrar o Deus Pai como um Deus amoroso, quanto é que deu seu próprio Filho. Vai apontar o amor do Deus Pai, o amor segundo a Bíblia, um amor ágape, que é capaz de dar a sua própria vida, né? Um amor que somente Deus em essência tem. Bom, seguindo aqui a unidade 2, Deus é autoconsciente, né? A sua consciência não depende dos outros, ele tem a essência de tudo em si. Ele é imanente. O que quer dizer imanente? Deus é capaz de habitar dentro da sua criação. Tá? Deus é transcendente. O que é transcendente? Deus é muito maior das coisas que ele criou. Então, quer dizer o que? Deus é muito maior do que todo esse universo, que tem bilhões de galáxias, ou milhões de galáxias, nem a ciência não sabe dizer quanto. Mas Deus é muito maior do que esse universo. Tá? Que para o homem isso é uma coisa estrondosa e grande. Deus é muito maior, mas ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ele é além da sua criação, ele é imanente. O que quer dizer? Ao mesmo tempo, ele é maior do que ele criou, de todo o universo, mas ao mesmo tempo ele mora dentro do nosso coração, ele é capaz de morar dentro da sua criação, agir dentro da sua criação, estar dentro da sua criação, mesmo sendo muito maior do que ela. Tá? Vamos agora para os atributos de Deus. O que é os atributos de Deus? Os atributos de Deus, só vou pegar uma folha aqui para me ajudar também a não me perder nas ordens do assunto. Os atributos de Deus referem-se às características de Deus, refere-se ao interior de Deus, à sua essência, ao que ele é, como ele é de verdade.
as características divinas, como nós podemos medir Deus, como nós podemos falar da pessoa de Deus. É o que Ele é, de fato. Ele é um Deus que contém características, Ele contém atributos. Então, os atributos, eles são divididos em dois atributos. A teologia divide assim, em dois atributos: atributos imanentes e atributos relativos ou transitivos. Tá? O que é atributos imanentes? Os atributos, as características de Deus que referem-se à sua essência, ao seu ser interior, aquilo que Ele é interiormente. Tá? Isso é os atributos imanentes. Então, alguns quesitos aqui dos atributos imanentes de Deus. Primeiro, espiritualidade. Ele é espírito, Ele não é matéria. Jesus veio, tomou forma de matéria, mas em ser são espíritos, são seres espirituais. Ele tem vida, Ele tem pessoalidade, Ele tem sua personalidade. Ele é infinito. Bom, Ele tem existência própria, não depende de ninguém para viver. Ele é imutável, tá? A respeito da sua essência, Deus não muda, imutabilidade, Ele é imutável. Ele contém unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são três caixinhas, cada um para um lado, não, eles trabalham em unidade, cada um tem sua personalidade, porém são unidos no mesmo propósito em unidade. Perfeição, eles têm verdade, santidade, amor, são os atributos imanentes de Deus Pai, que diz a respeito seu interior. Tá? Agora, os atributos relativos ou transitivos são os atributos que referem-se àquilo que Ele revela de si, o seu exterior, aquilo que Ele revela à humanidade, o exterior, vamos assim dizer, de Deus. Então, o primeiro quesito aqui dos atributos é em relação a tempo e espaço. Deus é eterno, não tem data de nascimento nem de morte. Ele é imenso, não tem como medir o tamanho de Deus. Tá? Deus é imenso, é imensurável. Tá? Relativos à criação, Deus é onipresente. O Deus Pai está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipresença é isso, é a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, na sua onipresença, Deus está aqui comigo nesta sala de igreja que eu estou aqui, nessa tarde que eu estou fazendo esse vídeo. Deus está aqui comigo. Agora você pode assistir esse vídeo daqui 1, 2 dias, não sei quanto, e ali na tua casa, onde você estiver, Deus na sua onipresença estará ali contigo. Ou se for uma live, não é o caso desse vídeo, o culto ser feito ao vivo, Deus está comigo aqui, Deus está contigo ali na sua onipresença ao mesmo tempo. Onisciência é a capacidade de Deus Pai de saber todas as coisas. Tá? Essa aqui é incrível. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, eu e você, antes da fundação do mundo, e já nos escreveu o nosso nome no livro da vida, antes do mundo ser feito. Aí, como isso? Como que Deus sabia que eu e você existiam? O Adão não estava nem criado ainda, mas Deus sabia, onisciência. Ele já sabia até o nome que eu e você ia ter, tá? Teu pai podia ter mudado de ideia na escolha do nome, ter dado um nome, depois mudou de ideia antes de você nascer, tua mãe já disse, vamos dar outro nome, aqui mudaram de ideia, mas Deus sabia qual ia ser o nome, tá? Outro quesito aqui é a onipotência, a capacidade de Deus Pai ter todo o poder, tá? Nada, não existe nada que Deus não possa fazer a não ser pecar. Deus não pode pecar, porque o pecado não está dentro da natureza de Deus. A única coisa que Deus não pode fazer é pecar. Mas em relação de poder, de operar milagres, maravilhas, fazer obras e feitos, não há nada que Deus não possa fazer. Relativo ao ser moral de Deus, Ele, como eu já disse aqui, Ele tem verdade, santidade, amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça. Esses são quesitos da moralidade de Deus, não tem como mudar. Deus é amor, Deus é verdade, Deus é santo, e assim por diante. Bom, agora eu quero falar sobre os decretos de Deus. Os decretos de Deus. Como eu disse, Deus na sua onisciência sabia todas as coisas, inclusive eu e você.
antes mesmo do mundo ser feito. Tá? Então, aqui que entram os decretos de Deus. Antes de Deus fazer todas as coisas, colocar em execução as obras da sua mão, Deus já decretou. Tá? É como um arquiteto que antes de começar a levantar os primeiros tijolos de um prédio, ele vai fazer todo o desenho da planta do prédio, sabendo exatamente onde ficará a porta, a janela, qual vai ser a medida de um quarto, de outro, e pode demorar anos para a obra chegar à sua finalização, mas no projeto já está escrito tudo. Isso são os decretos de Deus. Quanto é que antes mesmo do mundo ser feito, a Bíblia diz que o meu e o teu nome, ou seja, já estava escrito no livro da vida. Deus, na sua presciência, já sabia, já tinha deixado tudo arrumadinho. Tá? Quando eu olho para o meu futuro, irmãos, eu sei do meu passado, sei do meu presente, estou aqui falando com vocês agora. Mas a respeito do meu futuro, eu não sei. Eu não sei a respeito do meu futuro. Fica um vácuo na minha história, que eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Tá? Mas a respeito da criação de Deus, o que Deus fez, a sua obra, não há esse vácuo. Deus decretou tudo, não existe esse vácuo. Se pedir para Deus do passado, Ele sabe dizer. Se pedir para Ele do presente, Ele sabe dizer. Mas se pedir para Ele do futuro, Ele sabe todas as coisas. Tá? Então, o decreto de o que vai acontecer com este mundo já está decretado. Tá? O novo céu e a nova terra que a Bíblia fala em Apocalipse já está decretado. O que vai acontecer com as almas do homem, quando digo isso, eu não estou tirando o que Deus deu para cada homem, que é o direito de escolher, livre-arbítrio. Mas o futuro das almas, o céu e o inferno, Deus não deixou nada vago. Não há um acontecimento a respeito do futuro que Deus possa dizer, poxa, eu não pensei nisso ainda, não sei o que vai acontecer lá em tal momento. Tudo já tem passado pelos decretos de Deus. Então, seguindo os decretos de Deus, só para encerrar o nosso vídeo hoje, as obras de Deus. O que é as obras de Deus? É Deus tirando do papel os seus decretos e colocando em ação, e fazendo com que eles venham se tornar realidade. Então, o primeiro quesito aqui das obras de Deus é a criação. Deus criou todas as coisas que existem, quanto o nosso planeta, quanto o espaço, quanto o tempo, tudo foi criado. Quanto o céu, onde está Deus, o mundo espiritual também, tudo está criado. Tá? Segundo quesito aqui é a preservação. Deus tem cuidado da sua criação, e Deus de antemão já decretou a preservação, o que seja, Deus não largou nada da sua obra ao tempo, Ele está cuidando, como está cuidando da igreja, como está cuidando da minha e da tua vida, como está cuidando do planeta Terra, deste mundo, da sua criação. Deus está cuidando. E terceiro, a providência de Deus. O que é a providência? É o ato de Deus de interferir na sua criação aqui no planeta para fazer os seus decretos acontecer. Isso é a providência de Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido esta aula e a gente está à disposição no que vocês precisar. Espero que isso sirva de um aprendizado para ti a respeito do estudo da teontologia. Deus abençoe a tua vida.